Noite, aqui quem fala é Anaíde Fátima Martins Fraga. Eu sou estudante da Universidade São Judas Tadeu, faço o curso de filosofia, o 4º semestre, no campo da Moca. Então, nós vamos dar continuidade à história da filosofia nessa videoaula. Nós vamos falar então do filósofo, de um dos filósofos pré-socráticos, da época dos filósofos da física ou da natureza. Então vamos começar, e aí eu vou ler um texto que foi redigido por mim, mas no entanto eu fiz um apanhado geral de vários, em defesa de Heráclito, que é a filosofia na época trágica dos gregos, de Nietzsche, no capítulo 5 a 9, um pouco também de Diógenes Laércio, que é a vida dos filósofos, e do site Nova Acrópole e outros sites da internet que tem páginas relacionadas sobre a filosofia antiga, filosofia dos primeiros filósofos, Então a gente fiz um apanhado geral, vou ler o texto e a gente vai comentando junto, de acordo com a necessidade. Então, assim, dando continuidade à história da filosofia, esses filósofos que originaram a filosofia ocidental na Grécia, inaugurando o pensamento nascido da razão, que buscava explicar sobre a origem do universo e do mundo, Vamos falar então especificamente de Heráclito. Heráclito é de Éfeso. Heráclito nasceu no ano 588 a.C. e morreu a 524 a.C. Ele era filho de família aristocrática e abdicou o trono, como rei, em nome de seu irmão. Heráclito entrou na vida adulta desprezando poetas, filósofos e a plebe. E por esse motivo levava uma vida em reclusão social, vivendo na natureza. Especula-se até que ele vivia de plantas, de vegetais, sendo meio vegetariano. Mas assim, não tem nada de uma fonte segura, nada registrado sobre isso, que é especulação mesmo. Bom, também escreveu a obra sobre a natureza no dialeto jônico, usando uma linguagem hermética para excluir a sociedade em geral, que sentia dificuldade em compreender a literatura templária associada às profecias ao deus Apolo. E por esse motivo essa obra foi apelidada com o codinome Skoteinos, que em grego significa o obscuro. Esta obra não se encontra completa. Na verdade, ela resta apenas um pouco mais de 100 fragmentos de leitura de alta complexidade enigmática. Esses escritos tratam sobre ciência, teologia e relações humanas. Heráclito de Éfeso viveu cerca de 70 anos quando foi acometido por uma doença cujo nome era hidropsia, que é uma doença que acumula água nas articulações, causando dores e dificuldades de se movimentar por conta de inchaço. Parece que os médicos não souberam como tratá-lo, o que fez o filósofo usar de métodos de cura naturais, tratados com o esterco da vaca. Nos Vedas, da antiga Índia, ainda usa, o estrume da vaca para curar feridas, pois é uma mistura de ervas e ácidos estomacais que atuam como antisséptico. Não há registros do que se sucedeu após esse problema de saúde do filósofo, Então a gente vai partir agora mais para a questão filosófica mesmo, do trabalho da sua obra, da sua filosofia. Então, para o filósofo, a vida e o mundo
se mantém pelo movimento. Ele pensou o mundo em constante mudança. Ele pensava que, na verdade, é um fogo que se acende e se apaga conforme se move, né? Segundo o filósofo obscuro, a natureza estava em devir constante. E o fogo era o elemento que dava origem à matéria do universo, cujo era definido como aquele que dá movimento. Devir, do latim devenire, significa chegar, vir a ser, tornar-se, transformar-se, movimento permanente, progressivo, pelo qual as coisas se transformam. Para Heráclito, nada é estável, tudo foge e encontra-se em devir. Ele observa o constante devir das coisas, do mundo em fluxo perpétuo. O mundo inicia-se com uma substância que é o devir constante em si mesmo. Essa substância é o fogo. Qualquer mudança que ocorre no mundo se dá pelo fogo. O que está mudando ou está indo ao fogo ou está voltando. É o que está indo ao fogo ou está voltando. Esse fluxo eterno é um processo dialético. Então, ele foi a primeira pessoa a falar da dialética, né? Então, assim, deve ser lá mais ou menos o quinto ou sexto filósofo da época dos filósofos da Físis, né? Mas, continuando, qualquer mudança que ocorre no mundo se dá pelo fogo, né? Esse fluxo eterno é um processo dialético, né? Para ele, a dialética é o raciocinar de uma direção a outra. Ela é oriunda do objeto a que se observa, como também está no sujeito que observa. Heráclito funda com isso a busca da dialética como início das coisas e consegue, com o devir, trazer grande avanço para a filosofia. Assim, a filosofia deixa de ser estática e passa a contemplar também o movimento. Tudo está em constante tudo está em constante movimento. O mundo passa por criações e destruições perpétuas, porque tudo flui, tudo muda. Essas mudanças são guiadas pelo Logos, né? Logos é a essência racional do universo expressa pelo fogo que ilumina e permite ver tudo. Essa é a concepção heraclitiana, né? A realidade é um movimento de mudança. Ela flui e não permanece. É comparada com um rio que não se pode entrar duas vezes no mesmo, porque a água que corre agora sempre será diferente daquela que passou. Mesmo os elementos que parecem estáticos, como as montanhas, o céu, o sol e a humanidade, estão em constante mudança e nós nem percebemos. Atualmente, essa teoria é utilizada por causa das descobertas científicas que afirmam que o mundo é feito de átomos que estão em movimento constante. Vamos pensar aqui, 588 anos antes de Cristo, lá por volta de por volta dos anos 500, talvez, o filósofo já pensou coisas que hoje, no avanço da tecnologia, no avanço científico, se tem a afirmação de que o mundo é feito de movimento, sim, por conta da questão de ser feita de átomos que estão em movimento constante. Então, continuando, a realidade é um movimento e as mudanças ocorrem sempre de um polo ao outro. Nesse aspecto, os lados contrários são uma só unidade que formam a harmonia do mundo. O frio e o calor, o úmido e o seco, o claro e o escuro, o embaixo e em cima, todos vivem em comunhão. Desse modo, Heráclito afirma que a guerra é necessária para o desenvolvimento das coisas, ou seja, para a vida é necessário a morte. Para a passagem de um polo a outro depende do conflito para mudar.
Isso é uma dialética, e Heráclito é tido como o pai da dialética, que foi seguido por Hegel e outros filósofos. Conforme o filósofo, uma luta entre os polos contrários ordena o fluxo das coisas. Assim, quando vemos o universo em equilíbrio, é por causa das forças contrárias que atuam reciprocamente. Nasce daí a ideia da metafísica. Para ele, o ser é único e é onde tudo começa, e após ele temos o devir. Para ele o ser é único e é nele que tudo começa, e após ele temos o devir. A pesquisa filosófica para Heráclito tem que aprofundar o significado e também conhecer o seu contrário, pois eles coexistem e são necessários. É pela união dos opostos que a unidade será criada. A unidade contém a existência dos polos contrários. Aristóteles, outro, é um filósofo já pós-socrático, veio depois de Sócrates. Nós estamos falando de Heráclito, que é antes de Sócrates. Depois vai ter vai ter Sócrates, e veio Aristóteles depois de Platão, que é depois de Sócrates. Então, Aristóteles diz que Heráclito afirma que o mundo ora queima e depois se recompõe pelo próprio fogo, acendendo-se em medidas e apagando-se em medidas. Agora sim, eu vou fazer o seguinte, vou ler, porque assim, temos o que sobrou, dos aforismos, da obra de Heráclito, foram aforismos, que são citados pelo historiador da filosofia, o Diógenes Laércio, e também por Aristóteles, que faz uso menciona Heráclito por conta da grandeza de Heráclito, de suas concepções, Então, assim, se tem um pouco mais de 100 fragmentos, 100 trechos, 100 aforismos, Então, eu fiz um apanhado geral do que eu encontrei na internet também, tá? Porque não é fácil de encontrar, mas eu consegui encontrar. Então, vamos lá. Então, eu vou começar, tá? Todos os homens sobre a terra permanecem longe da verdade e da justiça, e por causa de sua miserável loucura, devotam-se sofregadamente à satisfação de suas ambições e sede de popularidade. Nos mesmos rios entramos e não entramos, somos e não somos. O cosmo, o mesmo para todos, não o fez nenhum dos deuses, nem nenhum dos homens, mas sempre foi, é e será fogo sempre vivo, acendendo-se segundo medidas e segundo medidas apagando-se. A gente já falou sobre ele. Transformações do fogo. Primeiro, mar. No mar, metade terra e metade ardência. O mar distende-se e mede-se no mesmo logos, tal como era antes de se tornar terra. O contrário é convergente, e dos divergentes não também. O contrário é convergentes, e dos divergentes se torna uma bela harmonia. Conjunções. Completas e não completas, convergente, divergente, consoante, dissonante, e de todas as coisas, e de todas as coisas. Caminho. Em cima e embaixo é um mesmo. É um e o mesmo. Caminho. Em cima e embaixo é um e o mesmo. A harmonia invisível é maior que a harmonia visível. Nem mesmo percorrendo o caminho chegarás a encontrar os limites da alma, tão profundo logos tem.
Nada é permanente, apenas o caminho é. A guerra é mãe e rainha de todas as coisas. A uns transforma em deuses, a outros em homens, a uns em escravos, a outros em homens livres. Quem não sabe escutar, não sabe falar. Dura é a luta contra o desejo que compra o que quer à custa da alma. A oposição produz a concórdia, do confronto surge mais bela harmonia. A gente falou ali, né, um pouco anteriormente também. Para mim, um único homem é 10.000, se for o melhor. Muito estudo não ensina a verdadeira compreensão. O caminho para cima e o caminho para baixo são um único caminho, a gente também já falou. Não é bom para os seres humanos obter tudo o que desejam. E a gente deseja tanto, né? Será que também? Acho que, né? O tempo passa, o mundo se transforma, mas o ser humano continua sendo aquele ser humaninho que nós somos, cheio de desejos, né? Então, conforme Heráclito, não é bom para nós que a gente obtenha tudo o que nós desejamos, né? Fazemos de indagar o que o futuro nos reserva e recebamos como um presente o que nos traga o dia de hoje, seja o que for. Olha que legal, né? Isso aí também é uma filosofia que muita gente adotou. A filosofia do bem-estar sempre diz que o melhor dia é o dia de hoje, né? Que o hoje é um presente. O presente é um presente, né? O pensamento é uma qualidade própria da alma, que a si mesma se multiplica. Se a felicidade reside nos prazeres do corpo, diremos que são felizes os bois quando encontram erva para comer. Eu acho que sim, né? Eu acho que os bois são felizes. Eles não sabem que eles estão pastando ali, eles não sabem que vão morrer. Quem sabe quem vai morrer, que vai acontecer, que pergunta por, né, se questiona é o ser humano, somos nós, né? Somos nós que nos perguntamos o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, de onde nós viemos. Né? Isso é filosofia, tá? Uma incessante luta de contrários guia o fluxo das coisas. A gente também já meio que falou sobre isso, sobre a questão dos contrários, a luta, né? Só que ele está dizendo que uma incessante luta de contrários guia o fluxo das coisas, do movimento das coisas, o fluxo perpétuo, né? Tudo aquilo que parece estático por pouco ou muito tempo está em equilíbrio por ação recíproca de forças contrárias e equivalentes. Também a gente já falou um pouco sobre isso. O ser é tão pouco como um não ser. Isso aí tá estranho, né? Peraí, o ser é tão pouco como um não ser. Então, é por isso que falaram que ele é o filósofo obscuro, que a gente mesmo fica, né, sem saber direito. Fica igual o Sócrates, só sei que nada sei. O devir é e também não é. Ele é e não é? Como é isso? A gente pode falar isso numa outra vez. O ser não é mais que o não ser. Você entendeu? Então, me escreve, fala aí, porque eu preciso entender também. Tudo flui. É tido como pantarrei, né? Que é um termo também grego, né? Nada persiste nem permanece o mesmo, ou seja, está sempre em movimento. Os homens são deuses mortais e os deuses homens imortais. Viver é-lhes morte e morrer é-lhes vida. Eu também fiquei meio assim, sabe? Ainda está obscuro para mim também. Né? Só para o pessoal antigo lá, o pessoal do povo grego que não entendia muito bem a linguagem jônica dos templos, né? A gente fica... eu também não sei muito bem. Mas a gente está estudando, né? Então primeira coisa que a gente sabe é que nada sabe. Aí você vai aprendendo com outros filósofos, né? Além de examinar o mundo, o homem deve examinar a si próprio. Né? Então, assim, nós também somos o mundo.
Então, assim, você vai olhar o mundo, você vai observar o mundo, você também aproveita e observa a si mesmo, né? O processo cada vez mais profundo e cada vez mais íntimo de conhecer a mim mesmo, a si mesmo, não tem fim. Ou seja, é uma coisa atrás da outra, né? Deve buscar a razão e a natureza que se liga à nossa natureza e ao mundo e que tudo regula. Ou seja, devemos buscar a razão que regula toda a natureza, que se liga à nossa natureza e ao mundo. Né? Estar dormindo ou acordado para o mundo é que determina o caráter do homem. E você está dormindo ou você está acordado? Olha, eu vou te falar uma coisa, tem vezes que eu durmo mesmo, porque eu fico muito cansada, mas tem vezes que eu não durmo. E agora a gente está sempre na época de provas, a gente tem muita coisa para fazer, a gente deixa para dormir depois, né? Para entender o fundamento de tudo, é necessário juntar o completo e o incompleto. Você entendeu? A doença faz da saúde algo agradável e bom. É aquela velha história, né, que a gente sempre já ouviu falar. Ah, você só dá valor para aquilo que você perde, né? Então, assim, para Heráclito é assim, se você, os dois contrários, as duas pontas, elas se juntam e aí formam um todo, né? Formam o completo. Porque, assim, você só vai... Para você saber o que é saúde, você tem que saber o que é doença. Para você saber o que é doença, você tem que saber o que é saúde, né? Procurei-me a mim mesmo. Ai, que bonitinho, né? A luta é a regra do mundo e a guerra é que cria todas as coisas. Olha que a gente falou ali antes, que ele falou sobre a guerra ser a mãe e rainha de todas as coisas, porque a uns transformam em deuses, a outros transformam em homens, a outros em escravos e outros em homens livres, né? Então, a gente vê aqui que ele está falando mais ou menos a mesma coisa, só que meio reduzido. Os que procuram ouro escavam muita terra, mas encontram pouco metal. Né? Ou seja, para você conseguir um tesouro, você tem que procurar muita coisa, né? Talvez seja isso que ele quer dizer. O Deus é dia, noite, inverno, verão, guerra, paz, saciedade, fome, mas se alterna como o fogo quando se mistura a incensos e se denomina segundo o gosto de cada um. Na verdade, assim, ele quer dizer que Deus é tudo, né? Assim, Deus é a vida, Deus é o universo, Deus é a força dos contrários, é a harmonia dos contrários, a força que combina, né? Tudo. Tu não encontrarás os confins da alma, caminhos o quanto caminhares, não de tão profunda que ela é. Se a gente for procurar a alma, a gente não consegue encontrar. Mas se a gente fechar o olho e fazer uma meditação respirando, a gente sente alguma coisa assim, que a gente fala, talvez isso seja a alma. Mas isso é uma conjectura, né? Este mundo, que é o mesmo para todos, não foi criado por qualquer dos deuses ou dos homens, mas foi sempre e é e será fogo eternamente vivo, que ordenadamente se acende e regularmente se extingue. Né? Mas sempre ele está falando sobre o fogo. Né? Se não esperares, não irás achar o inesperado, porque ele não se pode achar, ele é inacessível. É necessário seguir o que é comum a todos, porque o que é comum é geral. São iguais os vivos e os mortos, os que estão acordados e os que dormem, os jovens e os velhos, porque cada um desses opostos, quando se transformam, tornam-se o anterior. Tudo é movimento e nada fica parado. Tudo flui, tudo se move, exceto o movimento. Você já ouviu aquela frase que fala assim? Na vida tudo muda, só não muda a mudança. Só a mudança não muda. Né? Não se pode percorrer 2 vezes o mesmo rio, e não se pode tocar 2 vezes uma substância mortal no mesmo estado,
por causa da impetuosidade e da velocidade da mutação. Essa se dispersa e se recolhe, ela vem e vai. Por mais incrível que pareça, esse não é esse Panta-Rei não é atestado nos fragmentos conhecidos da obra de Heráclito. Né? Heráclito fala sobre o rio, mas dessa maneira aqui, na verdade, não foi falado por ele. Ele pode ser atribuído ao seu discípulo Crátilo, que desenvolveu o pensamento do mestre radicalizando-o. Imagina que ele já é radical e o discípulo dele é mais radical ainda. Vale a pena a gente conhecer o Crátilo para saber como é que ele radicalizou o radical, né? Ou seja, ele foi mais obscuro, como é que ele foi, né? Então, assim, a forma léxica Panta-Rei será cunhada e utilizada pela primeira vez somente por Simplício em seu comentário A Física Auscultatio, 1313, capítulo 11, né? Então, assim, como eu tinha dito, a gente utilizou em defesa de Heráclito, né, a filosofia na época trágica dos gregos, de Nietzsche, né, nos capítulos 5 a 9, Diógenes Laércio, na vida dos filósofos, e a gente fez algum apanhado geral em vários sites, incluindo Nova Acrópole. Então eu fico por aqui, tá? E a gente vai continuando fazendo novas videoaulas. Muito obrigada pela atenção.